Então, todos serenando nossa mente, nossos corações e elevando nossos pensamentos ao Pai, ao amigo Jesus, pedindo o amparo e a proteção aos espíritos encarregados do nosso estudo dessa noite, pedindo também que aqueles que não puderam comparecer sejam agraciados com esses bálsamos benfazejos de muita paz, de muita harmonia, e dizemos: Senhor nosso Pai, envia-nos bons espíritos para nos assistirem nessa noite de estudo do Teu Evangelho. Nos dê a luz necessária para distinguirmos a verdade do erro. Orientai também os espíritos equivocados, encarnados ou desencarnados, poderiam tentar lançar a desunião entre nós, e com isso desviar-nos do entendimento dos temas hoje aqui estudados, da caridade e do amor do próximo. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei que, pelo sentimento que nos animam, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Pedimos especialmente ao Espírito Miramês, guia espiritual do nosso grupo de estudos, para nos assistir e orientar. E assim seja. Eu passo para a Tayane a leitura do Evangelho. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, eu estou ouvindo bem. Tá bom. Piedade filial. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e mãe e que têm tanto mais mérito quanto seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação a esse mandamento. Honrar a seu pai e sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude como fizeram por nós em nossa infância. É, sobretudo, para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer com grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrerem de fome, quando eles mesmos não se privam de nada, em os relegando aos mais ínfimos aposentos da casa, para não os deixar na rua, enquanto se reservam o que há de melhor e mais confortável. Felizes ainda quando não o fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que lhes resta de vida, descarregando sobre eles os trabalhos de casa. Cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem os servidores de seus filhos jovens e fortes? Sua mãe regateou seu leite quando estavam no berço, contou suas vigílias quando estavam doentes, seus passos para lhes proporcionar o de que tinham necessidade? Não, não é somente o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres, mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados que não são do interesse do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Ai, pois daquele que esquece o que deve e ao que sustentaram em sua fraqueza. Com a vida material lhe deram a vida moral e frequentemente se impuseram duras privações para assegurar seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono.
será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida presente, mas certamente numa outra existência, em que suportará o que terá feito aos outros suportar. Certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas cabe a Deus puni-los e não aos seus filhos. Não cabe a eles censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fosse assim. Se a caridade estabelece, como lei, retribuir com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar mesmo aos inimigos, quanto essa obrigação é maior ainda em relação aos pais? Os filhos devem, pois, tomar por regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo, e dizer-se que todo procedimento repreensível em face de estranhos o é, ainda mais, em face dos parentes. E que o que talvez não fosse senão uma falta no primeiro caso, pode vir a ser um crime no segundo, porque então a falta de caridade se une à ingratidão. Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Por que, pois, promete como recompensa a vida sobre a terra e não a vida celeste? A explicação está nestas palavras. E Deus vos dará, suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhes desnatura o sentido. Para compreender-se estas palavras, é preciso se reportar à situação e às ideias dos hebreus à época em que foram ditas. Eles não compreendiam ainda a vida futura. Sua vida não se estendia além da vida corporal. Deviam, pois, ser mais tocados pelo que viam do que pelo que não viam. Por isso, Deus fala numa linguagem à sua altura, e como as crianças, dá-lhes em perspectiva o que pode satisfazê-los. Estavam então no deserto. A terra que Deus lhe dará era a terra prometida, objetivo de suas aspirações. Eles não desejavam nada além disso, e Deus lhes disse que viveriam nela longo tempo, quer dizer, que a possuiriam por muito tempo, se observassem seus mandamentos. Mas, ao advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Era chegado o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro, iniciá-los na vida espiritual, em lhes dizendo: meu reino não é deste mundo, é nele e não da terra que recebereis a recompensa de vossas boas obras. Com estas palavras, a terra prometida material se transforma numa pátria celeste. Também, quando chama a observação do mandamento: honrai a vosso pai e vossa mãe. Não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. Capítulo 2 e 3. Eu fiz algumas anotações para comentar, porque eu achei até interessante quando caiu esse tema na aula passada, quando o pai pediu se eu podia fazer, eu fui olhar, né, qual que era, e olha só, né, que interessante falar sobre pai e mãe, né? Porque sobre o meu pai é muito fácil de falar, né? Então, é algo que é muito simples para mim. Mas quando eu falo sobre minha mãe, várias vezes eu já compartilhei aqui algumas situações, é algo que me traz muitas lembranças muito diferentes, né? Sobre tudo que nós já vivemos juntos. E como a gente sempre fala nas aulas, como é fácil amar quem é bom conosco, né? Então, por isso que eu digo, como é fácil quando é para falar sobre o meu pai, no caso. E lendo ali, então, esse trecho, dá para entender tantas coisas, né? Porque, assim como nós devemos, então, honrar pai e mãe, também diz ali que eles também vêm ao mundo para fazer o mesmo pelos seus filhos, né? Então, do contrário, Deus vai punir tanto os filhos que não fizerem assim, como o pai e mãe também. E eu fiquei pensando sobre isso porque até eu estava conversando com as minhas irmãs recentemente
que como é fácil a gente revidar da mesma forma que a pessoa nos faz, né? Então, se a pessoa nos fez um mal, é quase que instantâneo a gente querer fazer o mesmo, né? E como é difícil nós nos controlarmos para não fazer com aquela pessoa que fez o mal a nossa vida inteira, fazer o mesmo com ela. Então, eu acho que até eu comentei numa outra aula que eu citei a minha avó, que a minha avó, pelos relatos, né, dos meus tios, da minha mãe, ela não foi uma mãe boa para os seus filhos. Então, era, né, uma pessoa mais antiga que acabava descontando, né, de formas físicas nos seus filhos. Então, foi uma pessoa que, segundo eles, foi muito ruim para eles. E conforme nós fomos crescendo, nós fomos conhecendo a nossa avó e realmente, assim, cada neto também tem a sua impressão sobre ela, né? Tanto que a gente diz assim, a avó tem os seus preferidos, sabe? Porque para alguns ela é aquela coisa, se existe ou não existe, para ela tanto faz, e tem aqueles que ela são os queridinhos, né? Então, a gente vê que hoje a minha avó tem 95 anos, como os filhos resolveram que eles têm a oportunidade agora de fazer o quê? Não de serem melhores para ela, de retribuir o que ela fazia para eles lá anteriormente, porque agora eles têm aquele poder nas mãos, né? Que é governar a vida dela, como eles mesmos dizem. Então, quando eu disse que eu e minhas irmãs, né, estávamos conversando, nós somos entre três. A gente estava falando justamente disso, que como é ruim a gente ver eles fazendo isso com a nossa avó, porque a gente espera o quê? Que as pessoas sejam melhores, né? Se ela foi ruim com eles, então, porque eles não retribuem de uma outra forma? Porque, na verdade, é o que nós temos de visão para nossa mãe, porque ela continua cometendo os erros dela, até quando nós ganhamos nossa sobrinha, né, 10 anos atrás, a nossa esperança enquanto filhas era, agora ela vai melhorar um pouco, né? E agora está vindo um bebê, uma netinha, e infelizmente ela acaba fazendo com a nossa sobrinha o que ela fazia conosco, porque na verdade foi o que ela aprendeu e também faz parte da índole dela, né? Então ela não faz somente porque ela sofreu no passado. E a gente vai vendo assim que, ao nosso ver, né, enquanto filhos, o que ela mereceria que a gente fizesse, sendo que ela, ao invés de melhorar, ela continua passando para a nossa sobrinha, que é criança, mesmas coisas que ela fazia conosco. Aí a gente diz, ela merecia que talvez a gente nunca mais falasse com ela. E aí o que a gente faz de verdade? Sempre vai lá e tenta, de alguma forma, fazer diferente para talvez ela perceber que, se nós formos diferentes com ela, talvez ela aprenda alguma coisa, né? Seja, quem sabe, fique mais dócil, se acalme. E é bem difícil, por isso que eu usei essa frase que a gente sempre comenta nas aulas, como é fácil amar quem é bom conosco, né? Porque a pessoa está sendo boa, então é muito fácil. Só que aí, quando, que nem fala, né, amar os inimigos. E é difícil, quando ele está, né, dentro da nossa família, é mais difícil ainda, porque acaba sendo sempre um embate, porque nós queremos fazer algo diferente e, ao mesmo tempo, mesmo nós fazendo, parece que nunca é suficiente, porque essa pessoa está machucada, né? Então, ela estando machucada, ela não consegue também aproveitar aquilo que nós fazemos. Só que, ao mesmo tempo, a gente pensa, não é porque o outro é assim que nós devemos agir assim com ele, porque também não faz parte do nosso coração, né? Então, essa questão do esquecer e perdoar os erros, como diz ali, como é difícil também. Eu resolvi justamente trazer algo que é do meu cotidiano, porque eu digo, eu tenho 35 anos, e são 35 anos que eu lembro da minha mãe sendo assim, ela nunca foi diferente. Então, quando nós morávamos com ela, era
Meu pai e ela se separaram, eu tinha 4 anos, então fazem 31 anos. E ela tem, até hoje, muito rancor disso. Então, naquela época, era muito difícil um pai ganhar a guarda em relação a uma mãe, né? Até hoje não é tão fácil, mas, claro, hoje os tempos já mudaram, já é diferente. Mas naquela época era muito, muito difícil. Então, meu pai conseguiu guardar a nossa guarda, e para ela é algo que até hoje ela não aceita. Então, às vezes, eu penso nisso também. Ela, enquanto mãe, ela não conseguiu em nenhum momento enxergar o porquê nós optamos pelo nosso pai, né? Porque ela até hoje ela disse que o nosso pai tirou nós dela, então não que foi uma escolha por conta das coisas que ela nos fazia. Então eu vejo assim como é complicado dos dois lados, né? Porque aí de um lado tem filhos, que nem no caso dela e dos meus tios, que aproveitaram, né, a velhice da mãe, como diz ali, dão o teto, dão o que comer, mas não fazem nada mais que isso. Por quê? Porque se ela foi ruim para mim antes, eu não vou ser bom para ela agora, né? E do outro lado eu vejo eu e minhas irmãs assim, que a gente até comenta também como seria legal, interessante, né? E bom nós termos na nossa mãe uma amiga. Né? Então, aconteceu algo na minha vida, quero ir correr contar para minha mãe, igual é com o meu pai, né? Então, é, a gente acaba comparando um pouco com outras mães que a gente conhece, né? Então, eu lembro, assim, de anos, desde muito tempo atrás, como eu ficava amiga de mães de amigas minhas, assim, muito fácil, quando eu via que eram pessoas que podiam me oferecer, digamos assim, algo que eu esperava da minha mãe e eu não tinha. Então, se a gente for analisar sempre os dois lados, cada pessoa tem a sua forma, né, de encarar esse problema. Então, nós tentamos dessa forma, sempre fazer com que ela. Acho que a gente acaba esperando, né, que se nós agirmos também de uma forma que seja mais carinhosa com ela, talvez que ela vá entender e se modificar. Só que é bem complicado quando a gente sim faz algo e na semana seguinte ela faz alguma maldade com a nossa sobrinha, que é uma criança, então a gente sempre acaba entrando em contato com a nossa criança interior, né? Porque a gente acaba lembrando de coisas que nos aconteceram. Então fica aquela eterna dualidade, né? Então eu quero fazer algo de bom e ao mesmo tempo a pessoa, acho que entra muito quando nós falamos também em várias aulas, que é quando a própria pessoa tem essa dificuldade em aceitar a ajuda. Então nós tentamos ajudar de alguma forma e ali quando diz no Evangelho, cabe a Deus puni-los, né? Então, quando nós não for bons filhos, vai haver uma consequência, assim como se os pais não forem bons, também haverá. Então, acho que é isso que nós resolvemos, acima de tudo, seguir de não fazer para ela de acordo com o que ela nos dá, porque entra muito o que nós somos e o que nós buscamos também, né? E quando fala ali no final da, do item, quando fala dos fariseus, né, que primeiro foi a terra prometida, não falava em espiritualidade, depois foi modificando, né, conforme o entendimento. Eu vejo que isso também tem pessoas que mesmo frequentando e entendendo um pouco da doutrina, né, às vezes essa pessoa não consegue aplicar na vida dela. Então, eu vejo assim, dando ainda exemplo, né, como estamos falando de pai e mãe, então eu vejo o exemplo da minha mãe. Ela começou a frequentar, uns anos atrás, uma casa espírita em Balneário Camboriú, e para ela, assim, ela fala, ai, fazer o bem sem olhar a quem, né? Ela adora usar essa frase, sabe? Só que aí, muitas vezes, ela vai na casa espírita, e quando ela chega em casa, ela se transforma em outra pessoa, ou melhor, ela é a pessoa que ela é, né? Então, lá na casa espírita, ela entende que ela tem que fazer a caridade, que tem que amar os inimigos, só que
Quando ela chega em casa, ela tira a roupinha que ela vestiu para usar lá na casa espírita, né? Então, assim, a gente acaba vendo como cada pessoa absorve também a doutrina de acordo com as suas limitações, né? Então, muitas vezes nós também esperamos algo dela que ela nunca vai nos dar porque ela ainda não tem essa, esse entendimento, né? De que ela acaba fazendo totalmente diferente do que ela aprendeu lá no Casa Espírita. Então, nos resta enquanto filhas e como nós temos esse entendimento de que se nós estamos estudando, a gente precisa de alguma forma aplicar, né? E claro, eu não estou dizendo que nós vamos ser as filhas mais maravilhosas agora e perfeitas e só acolher, porque tem momentos que é muito difícil, como eu disse. Tem momentos que a gente está ali naquele embate de que, poxa, eu quero fazer algo para ajudá-la, mas nesse momento não dá. Não, a gente não está conseguindo se entender. E também entender que tem momentos que o melhor é se afastar e deixar ela também entender aquilo que nós oferecemos. Porque nem sempre, quando nós tentamos oferecer algo para aquela pessoa naquele momento e ela não consegue aceitar, às vezes é preciso que a gente se afaste um pouquinho também, né? Para ela conseguir entender e, num outro momento, ela, ela de repente mudar um pouco nessa visão dela. Então, eu vejo assim, quando caiu para mim, eu já fui ler, né, o capítulo e eu fiquei pensando, né, como são tantas variáveis e cada família tem a sua dificuldade, né? Então, muitas vezes não é entre pai e mãe, né, e seus filhos, às vezes é entre irmãos, que a gente sabe que muitas vezes vem para resgatar algo, mas cada um tem os seus conflitos e como é bom a gente ler que ler no livro e ver o quanto isso se encaixa na nossa vida real, que é sempre um desafio, mas como é importante nós também nos tentar, né, na medida do possível e dentro das nossas limitações, tentar seguir aquilo que a gente aprendeu, né? Então eu vejo assim que muitas vezes esperar do outro e o outro não ter condições de corresponder também pode querer dizer que é a mesma coisa com o outro em relação a nós, né? Talvez o outro também espere de nós coisas que nós não temos a oferecer. Então são os dois lados e às vezes quando nós sofremos algo assim, a gente só consegue ver a nossa perspectiva, né? Então aquela pessoa nos machucou, então eu só sei ver a minha dor, eu não consigo enxergar por que que aquela pessoa está fazendo isso. Então a psicologia me ajudou também muito nisso, de ver que a gente acaba oferecendo aquilo que muitas vezes conhece, né? Então, às vezes, se a pessoa nunca recebeu amor, ela também tem essa dificuldade em conseguir passar para os seus filhos. Então, é algo que vai nos ajudando a entender também a limitação do outro, né? Então, eu não posso esperar algo da outra pessoa se nem ela mesma conhece, ou conhece de uma forma diferente da minha. Então, acho que minha contribuição era essa, trazer um pouquinho da, dos desafios, né, que a gente passa na vida e aprender a nunca desistir, né? Porque às vezes na primeira dificuldade a gente já pensa, não quero mais saber, não vou mais ver a pessoa, vou ficar o mais longe possível porque aí não me afeta, né? Mas na verdade envolve todo mundo, porque aí envolve minhas irmãs, envolve, como eu falei, minha sobrinha, envolve outras pessoas também, né? Tem a minha avó, que também, uma época, morava junto com a minha mãe, então nós tentávamos também visitar mais para o clima ficar mais sem tanta briga, sabe? Então, cada um fazendo um pouquinho a sua parte, e mesmo assim, de vez em quando tropeçando, né? Porque não somos perfeitos ainda, mas tentando entender também os porquês, né? Que a gente precisa passar por esses desafios em família. Então, agradeço por ouvirem e, como eu sempre digo, né, eu sempre me sinto muito confortável em trazer assim relatos sobre a minha vida, porque
eu sei que é sempre importante nós termos essa troca. Eu também gosto muito quando vocês trazem. E agradeço ao pai também por ter me convocado para esse tema, porque é aquela coisa, a gente também vai lendo e vai sempre pensando em outras coisas que não havia pensado antes sobre aquilo, né? Então, meu muito obrigada por poder participar. Muito bom. E como a gente sabe que nada é por acaso, né? Se caiu esse tema é porque era para ti. E quero dizer que eu me sinto feliz e honrado de ter duas filhas como eu tenho agora, né? Tayane, a Litieri. Mas antes de continuar, quero dar as boas-vindas, boa noite, as boas-vindas, seu Edgar e Marilene. Boa noite, demorando por causa da maquiagem, só por isso. Meu amor. Tá muito bom, seu Edgar. Tá bem maquiado, então tá tranquilo. Mas, voltando a honrar pai e mãe, não é? Tem aquele mandamento também, né? Que Deus vai nos cobrar o que fizeste com meus filhos que eu coloquei sob a vossa guarda, não é? Assim também é para nós, quanto aos nossos pais. Todos nós vamos ter que prestar conta um dia dos nossos atos, de nossas atitudes. E feliz de nós que já estamos começando a entender essa maravilhosa doutrina, né? Essa luz que vem iluminar o nosso caminho para o nosso crescimento, para o nosso progresso, e que é um código de ética e moral que vem nos direcionar a vida, né? Porque muitas, às vezes, nós criticamos esse ou aquele que não cuida dos filhos, não cuida dos pais, mas muitas vezes são espíritos ainda um pouco perdidos, né? E aqui independe de condição financeira. Às vezes, com a condição financeira abastada, às vezes com a condição financeira miserável, mas o dia que nós entendermos que nós viemos nessa família por necessidade, que era necessário nós reencarnarmos juntos, por equívocos nossos cometidos no pretérito, né? E que nós evoluímos juntos e nos comprometemos juntos no passado. Então nós viemos agora, na grande maioria dos casos, nós viemos para resgates, tanto pais e filhos como casais, marido e mulher, mulher e marido. Esses espíritos se encontraram não foi ao acaso. Não existe o acaso. Eu estava namorando uma pessoa maravilhosa e terminou o nosso namoro, acabei casando com outra que deu tudo o que deu, né? Aconteceu tudo o que aconteceu. Não, era exatamente isso que eu tinha que passar. Porque ninguém passa pelo que não tem que passar. Então, nós nunca estivemos e vamos estar na hora errada, no local errado. É sempre a hora certa, no local certo. Porque nós precisamos passar por isso. É interessante, às vezes, né, muitos filhos e pais também, né? Eu não pedi para nascer aqui, você meu pai, você minha filha. Não, realmente, nós muitas vezes não pedimos, nós imploramos que nós tínhamos que nascer nessa condição, pelos resgates que nós temos ainda que ter junto com esses espíritos, que nós nos comprometemos juntos. Eu muitas vezes já citei o caso daquele livro Missionários da Luz, quem não leu, se puder ler, que leia, sobre o caso do Adélio e da Raquel, em que a Raquel teve um comprometimento no passado com um espírito chamado Sigismundo, que ia ter que reencarnar nessa família como filho. Raquel e Adelino, num pretérito, numa encarnação passada, foram casados. E Raquel conheceu uma pessoa chamada Sigismundo, nessa encarnação passada, e se apaixonou por essa pessoa, e juntos tiraram a vida desse espírito, né, quando encarnado do Adelino. E ficou essa dívida a ser resgatada. E olha, nós não entendemos, né, a justiça de Deus, e nós questionamos muitas vezes, por que eu estou passando por isso? Por que isso aconteceu comigo? Porque era para ser comigo. Porque Deus, as religiões colocam às vezes os acontecimentos da nossa vida
ao humor de Deus. Hoje Deus está de bem comigo, então me deu coisas boas. Hoje Deus não acordou muito bem, hoje ele me deu alguns probleminhas para resolver. Não foi Deus que está nos dando, Deus está nos dando oportunidades de quitarmos, de resgatarmos esses equívocos cometidos no passado. Então, quando nós viemos numa família com esses filhos, com esses pais, era exatamente o que precisávamos e pedimos. Então, vejam, para unir uma família, pai, mãe, 2, 3, 5 filhos, o trabalho que a espiritualidade teve para conseguir encaixar todos esses espíritos num ambiente só. Pai, mãe, filhos, trabalho, amigos, aonde vão morar, aonde vão trabalhar. Às vezes nós não entendemos por que um chefe só tenta nos prejudicar, nos odeia, só nos prejudica no trabalho. Muitas vezes são espíritos, muitas vezes não são espíritos que nós, num passado, já também nos equivocamos com eles. Então, e são espíritos endurecidos, que não nos perdoaram. Assim acontece, por exemplo, com filhos em relação aos pais, pais em relação aos filhos. Nós não vemos pais tirando a vida de filhos. Então, são espíritos que vieram resgatar situações gravíssimas do passado, mas trouxeram ainda lá no fundo do subconsciente gravado esse equívoco cometido pelo outro espírito e não conseguiram se reequilibrar e cometeram novamente os equívocos, né? E não se dão conta, nós, às vezes, muitas vezes, não nos damos conta que vamos ter que voltar com aqueles mesmos espíritos, né? Proporcionar esses resgates, né? Então, muitas vezes, é aquela história, né, Sr. Edgar? O Sr. Edgar conta muito bem do espírito que o casal, o marido desencarnou, a esposa passou mais um período e também desencarnou, e juntos na espiritualidade, quando foram programar o reencarne, ela ia ter que reencarnar com o mesmo espírito como marido. E ela reclamou, né, no departamento de reencarnação: puxa vida, eu já aguentei tantos anos o fulano, eu vou ter que reencarnar de novo? Sim, você aguentou, agora você vai reencarnar para aprender a amar. Então veja que quando nós pensamos que nos livramos, está ali de novo, até nós aprendermos, né, a amar. E nos esquecemos que, como nos diz os Espíritos, quando um ser humano cai, a humanidade cai junto. Então não tem como eu progredir sozinho. Eu efetuo o meu progresso, é individual, mas sempre em grupo. Nós precisamos progredir em grupo, uns auxiliando os outros. O que nós estamos fazendo aqui? Crescendo, nos melhorando, progredindo. O nosso progresso é individual, mas nós estamos num grupo aqui, nós estamos numa sociedade. E o que é a família? A família é uma pequena célula da sociedade maior, que é o mundo espiritual. E um dia, quando formos evoluídos e atingirmos um grau de evolução que entendamos que todos somos irmãos, né? Hoje nós somos pais e filhos, marido e mulher, mulher e marido, mas que na verdade somos todos irmãos, filhos de um mesmo pai, que nos ama e a todos dá a mesma oportunidade. Então, quando alguém nos prejudicou e nós guardamos essa mágoa, essa raiva, esse rancor, e se pudermos ainda os prejudicamos, nós estamos no mesmo nível dessa pessoa. E a maioria das vezes não nos damos conta, não é? E quando nós, mesmo que nós prejudiquemos, mas guardemos essas mágoas, esse rancor, nós também estamos num nível baixo de evolução moral. Não nos damos conta disso, mas sim, nos revoltamos muitas vezes, né? Porque é interessante quando a doutrina espírita começa a introjetar, que a gente começa a perceber os nossos equívocos, a princípio a gente começa a se rebelar, né? Não, mas não pode ser assim. Não, isso não está certo. E quando a gente começa, então, a meditar, a pensar, a entender, a gente começa a perceber o quanto a gente tem que mudar. E quando a gente consegue essas pequenas mudanças,
Eu vejo por mim, as minhas mudanças são pequeninas, mas como isso já nos traz uma satisfação em saber que eu estou conseguindo mudar. Quando eu consigo, diante de uma situação que me coloca à prova, que eu consigo vencer essa prova, como isso me faz bem? Assim que quando eu me equivoco, e as pequenas provas, não precisam ser provas muito grandes, como isso me faz mal? E que bom que a doutrina espírita já está trazendo a minha consciência para isso. Porque, como diz, ninguém de nós nasceu com defeito de fábrica. Todos nós temos essa pecinha, que se chama consciência. Ela pode estar lá, escondidinha, um pouquinho sujinha, mas aos poucos, aí eu vou citar o Sr. Edgar de novo, né, Sr. Edgar? Nós somos o vaso sujo que, conforme a gente vai colocando água limpa, ele vai se limpando também, esse vaso, não é? Isso são palavras do Sr. Edgar, então estou aqui parafraseando o Sr. Edgar. E é uma verdade. De tanto nós colocarmos essa água limpa, que é o Evangelho, nesse vaso sujo ainda que somos nós, ele vai nos limpando, vai nos tirando essas imperfeições que estão ali ainda, como diz assim, essas pequenas cracas, vamos dizer assim, que estão ali grudadinhas no vaso, e a gente vai aos poucos limpando esse vaso. O quanto já estamos com esse vaso limpo, ainda não sabemos, que tem uma longa jornada ainda pela frente, mas que bom que a gente já adentrou esse caminho. Nós já estamos entendendo, já estamos compreendendo os porquês nós passamos por diversas situações. E é interessante que, quando a gente inicia na doutrina, que ela começa a nos abrir esses horizontes, a gente ainda, por estar muito entranhado lá no nosso íntimo, esses equívocos, a gente entra em conflito, não é? Não, mas não é assim. A gente ainda tenta trazer esses conflitos que a gente tem para fora, né? Mas aos poucos a gente vai entendendo e percebendo que aquela pessoa, que é nossa mãe, nosso pai, nosso filho, que ainda a gente não consegue ver, ou que ainda guarda essas mágoas, esses rancores a nosso respeito, são espíritos mais endurecidos ainda. E se nós também mantemos esse mesmo tipo de sentimento em relação a eles, nós passamos a perceber que nós também somos endurecidos. Então, como eu vou criticar um espírito endurecido se eu ainda sou endurecido também? Então, eu devo trabalhar para o meu aprimoramento. Esse espírito que ainda é endurecido, ele também vai trabalhar pelo aprimoramento dele, se não nessa encarnação, numa próxima. Porque nós sabemos que quando retornamos ao mundo espiritual, esse véu que é colocado sobre nós quando reencarnamos, ele vai nos trazer novos horizontes, vai nos proporcionar na espiritualidade o entendimento melhor fora da carne. E então nós vamos estudar, nos planejar, já nos melhorar dentro, ainda como espíritos, planejando um reencarne sempre melhor, porque ninguém reencarna tendo planejado o crime, tendo planejado a destruição. Todos nós, quando reencarnamos com bons propósitos. Porém, os nossos equívocos do passado, muitas vezes, estão lá muito entranhados no nosso ser, no nosso íntimo, e quando nós reencarnamos em situações semelhantes às que já passamos, tudo isso vem à tona. Reencarnamos com espíritos que são antagonistas nossos, né, do passado, tudo isso aflora no nosso íntimo e nós, às vezes, não conseguimos conter, controlar e jogamos tudo isso para fora. Então, é interessante, depois a nossa mensagem, como ela vai se encaixar nisso que a gente está falando, em tudo isso que a gente falou. Então, o nosso dever para conosco mesmo, para com Deus, é tentar já essa mudança agora, porque o Mestre já nos alertava, reconcilia-te enquanto está a caminho, porque depois, né, vai cair no fundo de uma prisão e daí? Nós dependemos de novas voltas na carne para nos reequilibrar com esses espíritos e vamos voltar. Querendo ou não, nós vamos voltar em situações semelhantes, com
com esses mesmos espíritos, que hoje foram nossos pais, nossos filhos, até nós nos reequilibrarmos. Porque nada fica sem acerto de conta. O que o mestre diz? Que não há uma folha que caia que o pai não saiba, né? Então não fica nada sem que se acerte, como disse o mestre, até o último centil, né? Então tudo vai ter um acerto. Nada vai ficar embaixo do tapete. Nessa sujeirinha, vamos botar embaixo do tapete e ninguém vai ver. Tem uma história de 2 espíritos que já tinham atingido uma condição superior de habitar outros mundos já melhores, mas foram buscar o passado deles. Eles tinham um equívoco lá de um passado distante. E eles tiveram que reencarnar para quitar esse equívoco lá do passado, para então poder seguir adiante na evolução deles. Então vejam que, se esse equívoco estava embaixo do tapete, ao retirar, esse tapete vai ser retirado. Então não vai ficar nada de situações que cometemos equívoco com os outros conosco, que fique sem resgate. Tudo vai ser acertado, tudo. Nós vamos ter que ter um reequilíbrio. É como os espíritos nos dizem, raros são os casamentos que são por amor. A grande maioria são casamentos de resgate. E nós não entendemos, é claro que não quer dizer com isso que a gente, como vê nas religiões, até que a morte os separe. Claro que sempre, dentro do possível, devemos nos reequilibrar dentro do nosso casamento. Mas se esse casamento vai para a agressão, para o crime, então se afasta. Mas tendo a certeza que lá adiante nós vamos nos reencontrar com esse cônjuge. Porque nós debitamos para o futuro um acerto que era para ter feito agora. Isso estou falando de cadeira, porque eu sei que eu tenho esse resgate, né, Tayane? Então, lá adiante, mas tomara que ela seja minha filha difícil. Eu prefiro como minha filha problemática, acho que é bem melhor. Claro, eu estou falando isso aqui, mas quando a gente está lá no mundo espiritual, nós vamos ver a necessidade, o que nós precisamos para se reequilibrar nesses equívocos cometidos por nós diante dos outros. Porque se essa pessoa tentou me prejudicar tanto nessa encarnação, o que eu fiz para ela em outras encarnações? Eu devo também analisar isso. Essa encarnação eu não fiz nada, eu fui excelente esposo, excelente pai, excelente filho. Mas e por que esse espírito que reencarnou junto comigo nessa situação familiar tenta me prejudicar tanto? Será que eu não fiz nada no passado para ela? Né? Só que é claro que esse espírito, por ser ainda um espírito endurecido, não esqueceu dos equívocos cometidos por mim, não é? Então, não existe ninguém inocente em situação alguma. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós fizemos algo para prejudicar essa pessoa que hoje nos persegue, né? Então, muitas vezes um chefe de trabalho, um vizinho, um amigo, aquele amigo que às vezes a gente pensa que é amigo e é fofoqueiro e faz intriga, né? O que nós fizemos para esse amigo no passado que ele traz lá no subconsciente dele que ele tem que me prejudicar? E tem que me prejudicar por quê? Porque ainda é um espírito endurecido, que não esqueceu lá as ofensas. E aí, quem são os nossos obsessores? Não são os mesmos que muitas vezes nós prejudicamos, né? E que nos descobriram e agora estão conosco? É a história aquela que contou o palestrante, né, Sr. Edgar? Que o espírito ia indo na rua e de repente cruzou com uma pessoa encarnada. E como tudo é uma questão de fluidos, de magnetismo, quando ele cruzou por essa pessoa, ele sentiu aquela repulsa. Assim como nós sentimos uma amizade, uma simpatia, de repente, por alguém, nós também sentimos repulsa por alguém. Então, são espíritos que a gente já foi antagônico em alguma fase de nossa vida. E esse espírito cruzou por esse espírito encarnado e sentiu aquilo. Passado um tempo, ele cruza de novo com esse espírito e sentiu novamente aquele mal-estar. Esse espírito desencarnado. O que ele fez? Ele seguiu essa pessoa, esse espírito encarnado, no caso,
Passou o dia, seguiu, ele foi trabalhar, enfim, quando retornou para a casa dele, esse espírito seguiu ele, entrou junto na casa dele e ficou observando. Com a família, enfim, na hora de dormir, claro que quem é que repousa, quem é que descansa é o nosso corpo, o espírito não. Quando esse espírito entrou em desdobramento, que saiu do corpo, o espírito reconheceu ele, era um antigo inimigo. Ah, é você? Então te encontrei. E aí passou a ser o obsessor daquele cidadão que estava encarnado, daquele espírito que estava encarnado no momento. Então, um espírito duro, embrutecido, e não esqueceu uma ofensa praticada por esse que estava encarnado agora. E assim acontece conosco. Porque se eu tenho tantos defeitos agora e eu sou uma versão melhorada do passado, eu fico a pensar o que eu fui no passado, né? E se agora eu tô melhor, como eu fui em encarnações passadas. Então, às vezes a gente pensa em fazer a tal de regressão. E é tão fácil. É só nós fazermos aquela viagem interior e começarmos a nos pesquisar o que sentimos, os nossos sentimentos, e nós vamos ver o que nós somos no passado. Principalmente quando somos contrariados, que alguém nos ofende. Que sentimentos nós temos a respeito? Quando eu me introjeto e faço essa pesquisa sobre mim mesmo, eu facilmente vejo o meu passado. E confesso que, às vezes, me assusta o meu passado. Então, eu não quero entrar em regressão para não... Tá bom assim. Já tá bom o que eu sei dessa encarnação, né? Mas acredito que já falei bastante. Seu Edgar, eu acho que o senhor tem uma história para nos contar, seu Edgar. Já falou tudo, Daniel. É muito. Como você falou, é uma missão mesmo, esse contrato reencarnatório que a gente fez, né? A gente não sabe o que a gente passou, mas no momento de repouso que a gente se desprende do corpo físico, nós temos alguns flashes do que nós fizemos, né? É muito bom para a gente ver que a gente precisa mudar muita coisa. Nós não vivemos nessa família por acaso. A sua filha ali falou muito bem. O que ela falou, citou ali, muito bem, o que ela estava citando. Realmente. Nós temos pais biológicos, mães biológicas, e mães espirituais, pais espirituais. Às vezes o filho do vizinho é mais filho nosso do que filho de uma coisa que a gente tem, graças a Deus, a gente tem a doutrina espírita para estudar, e ela nos elucida sobre isso aí, né? Muito interessante a gente se conscientizar disso, tentar melhorar cada vez que passa, cada dia das nossas vidas, tentar ser o melhor para nós, prometer para nós mesmos e mudar para nós mesmos. E nós mudando, o que tiver ao nosso redor vai mudar também. É muito difícil a gente. Esses dias a gente tem recaída, todo dia a gente tem as nossas recaídas, né? Tive uma recaída esses dias, um problema meu mesmo. E puxa vida, Edgar, você caiu de novo, meu filho, caiu na armadilha de novo, né? E os obsessorzinhos, queridinhos, aproveita a oportunidade, viu? Você não vale nada mesmo. Quem te viu é quem te vê. Hoje eu estou querendo ouvir. Estava muito bom as explicações do Daniel e da princesa dele. Deus abençoe Verdade, nosso grupo. Obrigado, Marilene, graças a Edgar, mas é verdade, graças a Deus temos essa luz, né, que ilumina a nossa estrada, e a todo momento surgem as provinhas e a gente é reprovado na maioria das vezes, né, e como isso já nos machuca, né, mas que bom que a gente já tem essa noção, né, porque muitos ainda cometem equívocos sem ter essa noção, e esse equívoco cometido por muitas pessoas ainda os compraz, né, ainda traz satisfação para a pessoa que cometeu o equívoco. Ah, a pessoa me disse algo e eu disse 3 algo para ela. Isso me trouxe satisfação. E aí a gente vê, né, que o quanto a gente
precisa ainda lutar conosco mesmo para se melhorar, não é? Gorete. Estou ouvindo bastante. Então, escutando a Tayane, né, e relembrando a jornada da vida da gente. Então, quando a gente começou a estudar mais, a ouvir mais, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, durante muito tempo, acho que foram muitas décadas até, caía muito sobre a piedade filial, sabe? E a gente brincava em casa que o nosso Evangelho já estava viciado, só caía no mesmo capítulo. Mas era uma necessidade realmente crucial, né? Porque a infância é difícil, a adolescência, uma maturidade também. Então, necessitava muito, assim, desse estudo em torno da piedade filial, né? Para que nós tivéssemos, pelo menos aprendêssemos, né? O correto e como agir realmente com relação aos nossos queridos pais ou mães, né? Que nessa presente jornada não estariam, assim, vamos dizer, agindo de forma muito carinhosa ou cumprindo com seus deveres como pais com relação a nós, os filhos. Então, sempre caía piedade filial, né? E com o passar dos anos e dos estudos, e vamos falar assim, a Tayane aí, a doutora, introjetando, vamos dizer assim, né, os estudos de Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente foi compreendendo e vai compreendendo ainda hoje, né, porque a gente está sempre aprendendo, sempre vem as provas para nos colocar assim diante da dificuldade para ver se a gente realmente conseguiu superar ou não ainda, né, aquele fator, o quanto nós deveríamos assim tentar trabalhar em nós mesmos a lei do perdão, né, da compreensão daquele outro ser humano, do porquê daquela maneira de agir que aparentemente, né, sob o ponto de vista material, não teria motivo para agir daquela maneira, né? Da maneira que agia, e não ser cumpridor dos seus deveres ou cumpridora dos seus deveres e tudo mais, de forma afetiva também, né? Não só financeira e com outras responsabilidades. A gente foi aprendendo, então, e através das experiências, né? Que a gente sabe que nem sempre são fáceis, muitas vezes são dolorosas, sei que todo mundo sabe, né? E a gente vai lutando contra certos sentimentos, certas colocações, né? Que outros colocam, que a gente não deve desculpar, que a gente tem que revidar, que não é certo, e por aí afora, né? Mas estudando a doutrina, o Evangelho, nesta passagem, em outras passagens também, né, que nos explicam bem o porquê dos porquês, como o Daniel falou, né? Não estamos aqui por acaso, não somos inocentes de forma alguma, nenhum de nós. Então, de alguma forma, a lei, né, nos coloca diante dessas dificuldades. E se nós tivermos, assim, o carinho íntimo, que é o que eu digo, um esforço íntimo, mas é um carinho, né? De lermos com muito cuidado todas essas passagens aqui da piedade filial, né? Piedade para com os bons pais, as boas mães, piedade com aqueles que não foram bons. Nós vamos superando grandes dificuldades íntimas também, porque a gente vai robustecendo a nossa fé, né? Em relação a Deus, a Jesus, buscando conhecimento, né? Na doutrina espírita, todas as obras, nas subsidiárias também, através dos livros, dos romances, as obras básicas, o André Luiz, né? O Emmanuel, que às vezes com uma palavra, né? Ela nos consola. Ela nos traz um entendimento assim moral, né, moralizador,
que faz a gente, naquele momento crucial, que a gente está querendo realmente devolver o que fizeram para a gente, né? Ou a gente não está entendendo por quê, não consegue naquele momento, né, de dificuldade espiritual. A gente é pensado, né? É isso que a doutrina faz por nós, né? Ela nos consola, assim, através do entendimento e fazendo com que a gente consiga, a nossa vibração consiga sair daquele momento de, né, de dor, de insatisfação, às vezes de revolta, não entendimento, e daí os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, conseguem nos tirar daquele momento, né, e nos falar, e dizem assim, ó, Gorete, para pensar melhor, vamos dizer assim, né, estou citando a mim, para pensar melhor, por que será que aquela criatura está agindo assim, por que que agiu assim, é porque é má? Tu sabe que ninguém nasceu para ser má, nem você, nem ninguém, se ela está agindo assim, existe um momento, uma dificuldade grande, o que que faltou na vida dessa pessoa? Faltou amor, faltou entendimento, faltou fé, oportunidade. O que está faltando para ela? Né? E daí a gente vai pensando assim, a doutrina nos faz pensar assim, eu acredito, né? A gente vai conseguindo entender o lado do outro, né? Mesmo que assim seja muito difícil para a gente naquele momento, né? Porque não é assim tão fácil, né? As desculpas, o entendimento. Mas vai chegar uma hora que o perdão chega. E de lá, quando eles já estão do lado de lá, né? Eles vêm para dizer, ó, realmente, eu deixei de te amar, mas hoje eu te amo. Vai chegar uma hora que isso vai acontecer. É o que eu espero. Obrigada. Verdade, Goiás, muito bom. Sabe que, ouvindo você falar, né, nós esquecemos que vivemos sob a lei da causa e efeito, né? Não existe efeito sem causa. Nada que nós estamos passando aqui que não tenha uma causa anterior, a lei de ação e reação. E falando em ação e reação, eu vejo assim que nós somos seres milenários, né? E nesses milênios todos, nós fomos sedimentando ali no nosso psiquismo o equívoco. E nós raramente agimos, normalmente nós reagimos, né? Eu vejo isso por mim. Como eu reajo muitas vezes equivocadamente. E quando eu devia agir, pensar melhor, estudar a situação, mas a reação é quase que imediata. E aí, depois que a gente passou aquela situação, a gente fica pensando, puxa vida, o que eu fui fazer? Não é? Mas é que isso já está tão firme no nosso psiquismo que a gente reage. É aquela história, me falou uma coisa, eu disse 3. Mas foi instantâneo, né? Por quê? Porque eu reagi. É como diz o Chico, né? Antes da gente reagir, falar, enche a boca d'água, coloca um copo d'água na boca e fica com ela ali segurando. Pra gente... Porque depois que a gente lança as palavras, os atos, as ações, aí não tem mais volta, aí já partiu, né? Ele não tem mais como recolher. Aí se arrependeu, mas falou, praticou algum ato que não foi agradável, e aí tem a consequência. Nós vamos ter as consequências dos nossos atos. Não tem como, né? E às vezes, conforme a nossa ação, a reação também é semelhante à nossa ação. Se desagradável, também pode ser desagradável o retorno, né? Então nós temos sempre analisar, pensar antes de reagir. É difícil? Isso eu estou falando por mim, não estou falando por ninguém. Porque muitas vezes, por esses equívocos estarem tão sedimentados lá no nosso psiquismo, a gente só reage. Veio a bola forte, nós devolvemos ela forte também de volta, né? Se nós segurássemos essa bola, pensássemos para devolver ela com mais jeitinho, mas não, a gente devolve na hora, tá com a mesma força, né? Mas
Quando tu falou do evangelho, que a gente pensa que está viciado, eu também, às vezes fazendo evangelho, caía aquela página, eu digo, não, amanhã, na próxima vez, não vai cair na página. Eu procurava ali, depois abria na mesma página. Claro que a gente precisa, né? Nós precisamos daquilo ali que repetiu. E eu digo que eu cuidava, hoje eu vou cuidar aqui para não cair a mesma página. Porque nós necessitamos. E eu vejo, assim, a importância do estudo do evangelho. Quando, ali na pandemia, que a gente estava formando o nosso grupo, a ideia era o que a gente fazia antes nos grupos de estudo, tirar uma mensagenzinha para cada um, eu fazia as chamadas vitaminas, cada um tira um papelzinho dobrado, abre aquele papelzinho, se quiser ler e comentar, lia e comentava, ou se quisesse ler e ficar para a pessoa, era à vontade. Então, os grupos de estudo, normalmente, eu agia assim. Mas, de repente, veio essa inspiração, né? Não, por que não estudar o Evangelho junto? E vejam que o quanto está sendo importante para nós que nós estudamos a maior parte do tempo o Evangelho. Então, é um estudo da doutrina espírita, mas o Evangelho está sendo mais importante, porque nós, antes de estudarmos a doutrina espírita, o que nós precisamos? Nos evangelizar, né? Então, nós estamos estudando a doutrina espírita, mas estamos nos evangelizando. Então, em primeiro lugar, se evangeliza. E aí, se estuda a doutrina espírita. Ou junto, ou se faz um estudo do evangelho em separado e outro só da doutrina. Mas como nós temos um dia por semana, a gente já faz os dois estudos juntos, né? E a importância do estudo do evangelho é tanta que a gente não se importa em ocupar a maior parte do tempo debatendo sobre o evangelho. Porque nós precisamos nos evangelizar. É necessário. Fátima. Oi, primeiro eu queria falar com a Tainá. Muito bom te ouvir, fiquei emocionada com o teu depoimento, tua palavra, tá? E eu tenho uma definição aqui, o que é piedade filial? É uma virtude de respeito aos pais e antepassados. Como eu sou nova, né, que eu falo na doutrina espírita, então eu estou ainda caminhando devagarinho, né? Mas foi tão profundo que você falou, foi tão emocionante que me tocou muito mesmo, tá? Gratidão por hoje. E eu tenho também, assim, ó, a missão dos pais, segundo o Espiritismo. Aos pais cumpre o papel de protegerem sua fragilidade dos primeiros anos e de despertar sua consciência para o amor, ao bem e à verdade. É tirar de dentro deles o melhor que tem a oferecer. O exemplo maior que devemos honrar os pais em qualquer circunstância vem, é claro, do próprio. Espera aí só um pouquinho. Que a minha tela aqui fugiu. Veio do próprio Cristo, quando no final de seu martírio, ao enxergar sua mãe e seu discípulo amado, orienta: mulher, eis o teu filho. Depois olha para o discípulo e diz: eis a tua mãe. Isso está em João 19, 25. Apesar de toda a dor no momento da despedida, Jesus ainda se preocupa em não deixar a mãe desamparada. Então pede ao discípulo amado que cuide de sua mãe com o cuidado e o amor que somente o verdadeiro filho pode ter. A reflexão de hoje serve para nos lembrar que devemos assistir nossos pais em todos os momentos, principalmente na velhice, como nos ensina o Evangelho. E lembrar a todos os filhos que é mais fácil dizer eu te amo, pai, eu te amo, mãe, aqui e agora, do que tentar fazê-los ouvir após sua despedida, que muitos esquecem que um dia irá chegar. Essas referências eu encontrei nas Leis Morais da Vida, do Divaldo, com a Joana de Ângelo, e no Evangelho segundo o Espiritismo na internet. É a minha contribuição hoje. Muito bom, Fátima. Obrigado. Essa é uma linda passagem, né, do Cristo se preocupando com a mãe, né? Quem é o pai, quem é o filho, né? E nós não devemos esquecer que
Todos somos pais, mães, filhos. Nós, humanidade, dentro do possível, nos acolhermos, cuidarmos uns dos outros, né? Quando nós vemos um velhinho na rua, dentro do possível, poder acolher, às vezes, trocar algumas ideias, algumas palavras, né? Às vezes a pessoa está necessitada dessa atenção que às vezes a gente não dá, né? Isso eu estou também falando que às vezes eu já me senti culpado. Aquela pessoa veio me pedir algo, mas me contando a história, né? E eu fiquei chateado, mas, poxa, me pede só o que quer, não precisa me contar a história. Depois eu me dei conta. E, de repente, o que eu ia dar para ela era menos importante do que ela querer a conversa, né? Querer se abrir, contar uma história. Veio contar a história dela, essa pessoa, né? E é aquele dia meio apurado, com pressa, e querendo fazer minhas coisas. E fiquei ouvindo ali, mas louco para ir embora, assim, puxa vida, né? E a gente fala tanto em caridade, esquecendo dessa caridade, que era ouvir essa pessoa. Quem sabe o que ele queria não era essa esmola, o dinheiro ou algo material, mas sim essa atenção, não é? E a gente fala tanto em caridade e quando chega esse momento, quantas vezes falhamos, né? Então hoje eu paro e ouço, não importa o quanto eu esteja apressado, porque são lições que a gente vai tendo durante essa nossa caminhada e que a gente tem que aprender, não é? Quantas vezes a gente gostaria de desabafar com alguém também, voltando a pais e filhos? Quantas vezes nossos pais não gostariam de desabafar conosco? Ah, mas o pai fica repetindo história, fica repetindo as coisas que ele já contou 200 vezes, né? Mas e daí que conte 200, 500, né? Por que eu não posso ouvir? Esquecemos que, com o passar do tempo, os órgãos vão se deteriorando e ele já não consegue mais lembrar se contou ou não contou para nós. Por que não ouvimos de novo, né? Não importa se já contou milhares de vezes, vamos ouvir novamente como se fosse a primeira vez. E nós não temos essa paciência, vamos dizer assim, não é? De estar ali aquele ancião, às vezes, precisando desse momento, né, dessa atenção, e nós não damos. Independente aí, nesse caso, se são pais ou não, não é? Nós esquecemos da maior caridade, essa que é essa atenção, esse carinho, né? De receber essa pessoa receber essa nossa atenção. Imagina, assim, a alegria que a gente está dando, às vezes, para uma pessoa, assim, né? Teve atenção e saiu feliz. Não precisamos dizer nada, muitas vezes, ela queria desabafar. Mas é difícil para nós, né? Somos ainda muito equivocados. Mas então, mais alguém gostaria de algum comentário, algum posicionamento? Todos tranquilos? Eu já tinha colocado ali o título da nossa mensagem. Todos estão vendo a nossa mensagem? Olha que título interessante sobre tudo que nós falamos agora, né? A grande luta. Hoje eu vi essa mensagem, mas eu não tinha relacionado com a mensagem do Evangelho. Mas durante essa nossa conversa agora, como ela se encaixou em tudo que a gente falou, né? Qual é a nossa grande luta? Aí eu pergunto para os universitários. Qual a nossa luta? A nossa principal, a nossa maior luta, né? Tanto que eu não coloquei a mensagem para a gente refletir, né, sobre esse título da mensagem. Que grande luta é essa? Eu pergunto. Gostaria de ouvir as opiniões também. Alguém gostaria de... Que é a caridade fraternal para com todos, né? Inclusive para com os pais. Para com os pais também, né? Sim, realmente, né? E nós estamos nessa grande luta conosco mesmo, né? Nós não estamos lutando contra os outros. Então, essa luta é conosco, para acolher nossos pais, nossos filhos, nos melhorar, produzir em nós mesmos a nossa autorreforma, né? Que como é difícil. É uma luta, às vezes, em glória, como a gente diz, né?
Nós estamos ali lutando e caímos e vamos de novo. Estamos nessa grande luta, como diz a mensagem. Senhor Edgar, algo a nos acrescentar nessa mensagem, Senhor Edgar? A gente tem esse arquivo confidencial de cada um de nós, né, Daniel? Temos um arquivo confidencial que de vez em quando ele abre e nos dá um susto, né? Tem que trabalhar esse nosso arquivo, tirar essas mazelas de dentro do nosso arquivo, eliminando ela devagarinho, né? O dia que o Papai do Céu chamar nós, mandar nosso passaporte, né? A gente está com menos dívida, né? É verdade, né, Senhor Edgar? Que bagagem estamos organizando para a nossa volta, né? Vamos com a mala cheia ou vazia, né? Mais alguém gostaria de comentar sobre a nossa mensagem? O seu Edgar falou ali sobre ir tirando devagarinho e me fez pensar sobre o que o senhor falou, né? Que nós contra nós mesmos, né? E como a gente precisa ter a paciência também com as nossas limitações, né? Às vezes a gente está ali naquela ânsia de sermos melhores e muitas vezes nós somos nossos próprios tiranos, né? Então a gente se depara com o desafio, muitas vezes não consegue superá-lo e se culpa tanto por isso, né? Ao invés de nós entendermos que hoje eu já entendi que eu tenho essa dificuldade, quero superá-la, eu não tenho essa paciência, né? Eu não me dou o direito de errar também. Então, às vezes, a gente fica tão preso naquele erro, ao invés de, tá, o que eu posso tirar disso aqui? Então, o que eu posso fazer de melhor na próxima vez que acontecer? E a gente fica naquele eterno sofrimento, né? Por conta, às vezes, de algo que aconteceu e não temos essa paciência também de entender que é tudo um processo que é aos pouquinhos, mas que estamos indo, né? Então, cada um no seu processo e no seu tempo também, né? Às vezes a gente acaba olhando muitas vezes para o lado e pensando, eu quero ser que nem aquela pessoa. E ela também está na mesma luta, né? Ela também tem suas falhas e tá ali batalhando para superá-las e às vezes a gente tem aquela pressa porque quer alcançar logo e é tudo no seu tempo, né? Cada um tem um tempo diferente e acho que ter essa paciência para conosco mesmo também é bem importante. Isso é um fato e é muito importante, porque às vezes nós somos nossos próprios carrascos, né? Nos cobramos demais e nos frustramos por não atingir os nossos objetivos. A própria espiritualidade, quando nós planejamos o nosso reencarne, claro, quando temos condições de planejar o reencarne, que não são reencarnações compulsórias. Às vezes, lá no mundo espiritual, nós temos uma visão diferente de quando encarnados, né? Nossa visão fica mais límpida, mais nítida. Então, nós temos X equívocos para resgatar. E nós queremos resgatar o mais rápido possível, né? Nos livrarmos, é como pagar as contas, né? Quero pagar logo as contas. Mas os espíritos muitas vezes nos aconselham, por que tu não quita X débitos e deixa eles para uma próxima, esses outros? Porque às vezes nós não vamos conseguir, nos frustramos, né? Às vezes, assim, um equívoco gravíssimo tirou a vida de alguém agora. Na próxima eu já quero resgatar, se já não resgatei na mesma. E às vezes nos aconselham, espera um pouquinho mais, 2, 3 encarnações. Por quê? Porque muitas vezes, ao resgatar essa dívida, alguém me tirar a vida física, é claro, eu posso retornar ao mundo espiritual rancoroso, pensando em vingança. Então, espera um pouquinho, deixa isso aí para mais adiante. Quando você se melhorar em outros pontos e você passar a entender o teu resgate no futuro, para ti, então, ter resultado dessa tua... quando tu quitar esse débito, ele te proporcionar um resultado positivo. Então, os próprios espíritos, muitas vezes, nos aconselham.
É como eu ter um X de salário e querer pagar o dobro do salário em contas, eu não vou conseguir. Então, é melhor estar dentro do orçamento, como se diz, até mesmo o orçamento para resgates, né? Então, está ali dentro do orçamento que eu vou poder quitar esses resgates. Lembram que eu falei dos 2 espíritos, né? Que já tinham atingido a condição de habitar mundos melhores, mas eles tinham resgates lá de um passado que eles tinham que quitar. E eles reencarnaram para quitar aquele débito, né? Então, é assim. Muitas vezes, é como nós dizemos aqui encarnados, não dá o passo maior que a perna. Vale também na questão espiritual. Vamos fazer dentro daquilo que nós vamos conseguir cumprir, não é? Isso é muito importante. Mais alguém gostaria de algum comentário? Muito bem. Então, nossa mensagem, ela diz... Nossa mensagem diz o seguinte: a grande luta não reside no combate com o sangue e a carne propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Então, veja tudo que a gente estava comentando agora, né, no estudo do Evangelho. É uma luta constante para nós nos burilarmos, nos melhorarmos, nos autorreformarmos nessas nossas condições inferiores que a gente traz há milênios conosco, né? Mas agora, como a gente estava comentando agora, aos pouquinhos nós vamos limpando essas imperfeições. Claro que não podemos também nos acomodar. Temos todo o tempo do mundo, quantas encarnações ainda, e vamos ficando inertes, né? Esperando o tempo passar, as encarnações irem passando. Não, vamos trabalhar para isso dentro de uma condição normal, é claro, para atingirmos esses objetivos. E essa mensagem, então, seu lá do livro Palavras de Emmanuel, do Chico Xavier e do Emmanuel. Alguém gostaria de fazer mais um comentário sobre essa mensagem? Muito bem. Então, vamos seguir com o nosso estudo de hoje. Vocês lembram que no encontro passado nós estávamos falando sobre o aspecto científico, né? Inclusive, nós falamos sobre as materializações, sobre o William Crookes, toda essa questão científica do estudo do espírito, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a questão filosófica, que dentro da doutrina espírita é uma questão muito importante. O que quer dizer filosofia, para nós podermos entender? Então, a filosofia, ela é uma palavra de origem grega, né? Philos, quer dizer amor, e sofia, sabedoria. Quer dizer, então, filosofia é amor pela sabedoria. E quando nós dizemos, vamos filosofar, o que quer dizer isso, vamos filosofar? Quer dizer que vamos refletir sobre as questões fundamentais da vida humana, né? Porque quem faz reflete sobre essas questões, sente que precisa de uma resposta sobre isso, né? E essas questões, quando conseguimos chegar ao entendimento dela, ela nos proporciona, então, uma vida melhor. E nós passamos a entender por que nascemos, por que vivemos, por que sofremos, por que morremos, existe vida após a morte. Então, isso é a filosofia, esses questionamentos. Então, essa é a parte importante do aspecto filosófico, né? Então, o aspecto filosófico do Espiritismo, ele é bem destacado, então, na folha de rosto do Livro dos Espíritos. Até é muito interessante essa introdução do Livro dos Espíritos, para que a gente... Ele tem mais ou menos em torno de 40, 50 páginas ali para a gente ler. É muito interessante essa introdução do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos é a primeira obra de Kardec, e que ele classificou nessa introdução como uma filosofia espiritualista
Aí nós nos perguntamos, mas o Espiritismo não diz que é espírita e que as demais religiões são espiritualistas? Sim, o Espiritismo, a princípio, é espiritualista. Por quê? Porque acredita na vida após a morte, como todas as outras religiões. Porém, a doutrina espírita é espírita porque é a única que acredita, que entende da volta do espírito quantas vezes necessárias, né? O seu aprimoramento, para a sua melhora. As outras religiões não. Elas acreditam na vida espiritual, mas com um destino definido. Ou o céu, o inferno, ou outros lugares, né? Que as religiões dizem. Mas nunca o retorno do espírito à carne. Então, por isso Kardec diz que ele classifica ela como uma doutrina espiritualista, primeiramente, porque nós também acreditamos na vida após a morte. E na conclusão, então, dessa obra, ele enfatiza: falsíssima ideia formaria do espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que, portanto, avistando-se a tais manifestações, se lhe terá minado a base. Então, as manifestações que nós vimos ali na parte científica da doutrina, ela é importante, né? Mas a doutrina espírita não são somente as manifestações. Nós vemos, assim, centros espíritas, ainda hoje, não é comum, mas o Sr. Edgar, que viveu mais essa época, né, Sr. Edgar, existiam as sessões doutrinárias com a mesa mediúnica junto, né, com as manifestações dos espíritos junto na sessão doutrinária, na exposição doutrinária. Por quê? Porque ainda era necessário nessa época, né, as manifestações, para que a gente nessa época entendesse melhor essa interação, né, do mundo espiritual com o mundo corporal. Então, mas a sua força maior está onde? Na filosofia, no apelo que dirige a razão ao bom senso, porque a doutrina espírita, ela nos permite o questionamento da filosofia e também nos traz respostas satisfatórias dentro do que os espíritos têm para nos colocar a respeito dela. Então, ela é uma filosofia que tem efeitos religiosos também, né? Nós vamos ver mais adiante sobre religião, e também é uma ciência, mas a base principal da doutrina espírita é filosófica, que é essa oportunidade que ela nos dá dos questionamentos. A doutrina espírita aceita todo tipo de questionamento, que não é, eu lembro quando, alguns anos atrás, eu acho que a grande maioria de nós, aqueles que já não nasceram em casas espíritas, eu não tive um lar espírita, meu lar foi católico. Então, a gente, chegava um momento que se questionava o que a gente recebia como resposta. Isso é um mistério de Deus, não é? Existe mistério de Deus? Existem, porque nós ainda não temos condições de entender coisas que estão além da nossa inteligência. Mas não que não possam ser respondidas e que não vão ser respondidas um dia. Todos nós teremos todas as respostas que nós precisamos e que nós queremos, mas tudo a seu tempo. O aprendizado em qualquer área da vida humana, como espiritual, ele é gradativo, do simples para o complexo. Não se vai para a faculdade de Direito antes de ter feito as escolas primárias, né? Ou de outra qualquer, não é? Que não se passe primeiro pelas séries iniciais. E assim é o Espiritismo, assim é a religião. E continuando, então, na doutrina espírita, né, de fato, o Espiritismo é uma doutrina essencialmente filosófica, embora seus princípios sejam comprovados experimentalmente, o que lhe confere também caráter científico. Então, vejam que o aspecto mais profundo da doutrina espírita é o filosófico. Mas
são comprovados por onde? Pela parte científica, né? Que nos mostra essa interação que há entre o mundo corporal com o mundo espiritual. Esse constante interagir nosso com os seres espirituais, né? E nós vimos ali, quando estudamos a parte científica, as experiências de William Crookes. Claro que tem muitas mais outras, mas, para a época, essa foi a mais importante. Mas, grande número de médiuns, nós vamos ver médiuns, Eusapia Palladino, Daniel Douglas Home, Emanuel Swedenborg, médiuns excepcionais na época, e muitos outros, né? Até eu recomendo um livro, até esqueci de pegar ele ali. Aqueles que querem saber a história do Espiritismo, um livro chamado A História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle. O Arthur Conan Doyle, ele era escritor, médico, vocês lembram do Sherlock Holmes, aquele antigo que trabalhava só com a inteligência, com a mente, não existia assim, ele resolvia os crimes somente com a mente, né? Observando o que tinha acontecido, não tinha a violência no seriado, era somente a investigação. É de autoria do Arthur Conan Doyle. Ele tem mais alguns outros. Ele tinha também tinha um seriadinho, que era uma volta para o passado, que as pessoas voltaram para o passado, tempo ainda dos dinossauros. Então, eu recomendo, quem quer saber a história do Espiritismo, ali ele fala sobre os irmãos Davenport, as irmãs Fox, todo aquele episódio de Hydesville, né? As mesas girantes. É muito interessante esse livro para quem não leu ainda. Então, pessoal, como estamos chegando ao finalzinho do nosso encontro, vamos dar um encerramento, então, por hoje. E seguimos no próximo encontro, então. E gostaria, então, de convidar para o Evangelho da próxima semana. Pode fazer para nós, Lorete? Então, na próxima semana, vai ser ainda o capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tem 5, 6, 7. 5, 6, 7. Esse, então, vai ser o estudo do Evangelho para a semana que vem. E também, hoje, a Liz me passou o tema da palestra dela desse fim de mês, de agosto. Vai ser, se não me engano, dia 20... Acho que é 29, se não me engano, não tenho bem certeza, mas depois eu olho. Então, o tema da palestra da Liz vai ser Ama enquanto há tempo. Esse vai ser o título da palestra da Liz. Então, pessoal, para encerrarmos o nosso encontro, Fátima, posso te convidar para fazer a prece? Sim. Então, vamos lá. Jesus amado, nós te agradecemos a oportunidade do estudo, as palavras de reflexão que vieram através da querida irmã Tayane, tudo de bom que recebemos neste momento. Abençoa-nos e guarde-nos em tua paz. Olha por todos os que conosco dividem esta jornada terrena. Pai amado, nós te amamos. Permita que possamos sempre estar aqui para ouvir o Evangelho que nos chegou por Jesus e foi elucidado por Kardec. Que possamos descansar em paz e termos uma abençoada semana. Que assim seja.